Será que ele vai entrar na disputa mais uma vez, Vila? Bem, aí voltamos à questão política e ideológica, né? Todos os partidos no Brasil, mesmo o PT, que tem uma vida orgânica um pouco mais efetiva, né, desde a sua criação em 1980, mas vive tempos muito recentes, os últimos anos, você não tem partido político que tem consistência política e ideológica. Inclusive o nome não está adequado à prática do partido. Então, é uma coisa super engraçada. É igual Jabuticaba, só tem no Brasil. Por exemplo, social-democracia. O PSDB é parente, está próximo, é aliado da social-democracia alemã. Por exemplo, a mais antiga social-democracia do mundo, qual é? É da Alemanha, né, fundada no século XIX. Vamos lembrar as grandes figuras, Karl Kautsky, Bernstein, etc., etc., etc. Tem a ver alguma coisa com a social-democracia alemã? No quê? É social-democrata, porque senão o nome está errado, aí precisa mudar. Aí precisa para outro nome. O que é ser social-democrata no século XXI? Não sei. Até hoje o PSDB não me respondeu. E tem um instituto de estudos, porque todo partido, pela lei partidária brasileira, é obrigado a ter uma fundação, um instituto de estudos, tá? Todos têm. E o PSDB tem um que chama-se Instituto Teotônio Vilela. Então, tinha de responder primeiro essa questão, né? O que quer ser social-democrata no século XXI, especialmente na terceira década, num país como o nosso, com as nossas questões? Ninguém consegue responder. O Eduardo Leite, ele tem o lado, para ele, bom e o lado ruim. Primeiro, vamos ver o que é ruim. Ele vai ser considerado, se for para o PSD, do Kassab, um mau perdedor, que concorreu nas prévias, perdeu e saiu. Quer dizer, as prévias eram boas se ele ganhasse, se foram ruins, porque ele perdeu, então ele sai. Parece aquele jogo de bola, quando é pequeno, o menino perdia o jogo, pegava a bola e ia embora, né? E a gente não podia continuar jogando bola. Então, primeiro tem isso, que vão falar isso dele certamente. Isso vai pegar muito mal no Rio Grande do Sul, que é um estado em que a questão partidária sempre foi muito forte. E o Rio Grande do Sul tem uma particularidade interessantíssima. Desde o restabelecimento das eleições, da reeleição, em 1997, com a criação da reeleição, melhor dizendo, porque nunca foi permitido reeleição nacional, né? No Rio Grande do Sul, sim, na Primeira República, por exemplo, nunca nenhum governador se reelegeu, né? Então, de lá para cá, do final do século XX até hoje, todos, quando concorreram, perderam a reeleição. Ele disse que não é candidato à reeleição, inclusive lançou um candidato do seu grupo. Agora, como é que fica isso? Se ele era do PSDB, né, agora vai mudar de partido. Agora, o lado positivo é que ele é uma figura jovem nessa política nacional, pode aparecer como novidade, tentar se construir como uma terceira via. Também não será tarefa fácil, ele precisará ser... o índice de rejeição é baixo. É porque também ele é desconhecido, né? Precisa ter cuidado quando analisa os índices de uma pesquisa. Ele vai precisar ser apresentado nacionalmente. Para o PSD pode ser bom, porque tudo indica que o Rodrigo Pacheco não será efetivamente seu candidato para a presidência da República. Eles optam, segundo dizem, a opção é ele tentar continuar presidente do Senado em 2023 e 2024, né? Seria a opção preferencial. Então, e o Eduardo Leite permitiria que o PSD ele fosse cristianizado, porque o que vai ocorrer é o seguinte: se a campanha pegar fogo e ficar Lula-Bolsonaro, os outros candidatos vão ser cristianizados. O Eduardo Leite será abandonado pelo PSD. O que é ser cristianizado? Em 1950, você tinha Getúlio Vargas, Eduardo Gomes e Cristiano Machado, eram os três principais candidatos. O PSD, olha a coincidência, era outro PSD, não é esse de hoje. Aquele era o célebre PSD, que a Lucy Hipólito fez um livraço, foi um trabalho dela de pós-graduação, de mestrado excelente, chamado Raposo e Reformistas, né? Aquele PSD resolve abandonar o Cristiano Machado na eleição de 50 e, por baixo do pano, apoia o Getúlio Vargas. Daí que surgiu a expressão cristianizar. Você finge que faz a campanha para o seu candidato do partido, mas na prática você está apoiando o outro. No caso, era o Getúlio Vargas, em 1950. E essa expressão se consagrou. O Eduardo Leite também precisa tomar cuidado, porque ele pode ser cristianizado na campanha. Quer dizer, agora ele aparece com uma novidade, né? Aí um pouquinho mais à frente, o PSD tem alianças estaduais totalmente distintas. Tem gente que está com bolsonarista, tem gente que está com Lula, tem gente que não está nem com Bolsonaro, nem com Lula. Varia muito, depende do estado, o partido está aliado
derrotado com A ou com B. Então, ter um candidato como Eduardo Leite serviria porque ele não tem uma hostilidade inicial, uma rejeição inicial, mas ele pode ser abandonado lá na frente. É uma possibilidade bastante grande que ocorra, né? Agora, para ele, pode ser bom, porque ele é muito jovem, ele se apresenta para o Brasil como uma alternativa, na verdade, lá para 2026, lá na frente, não efetivamente para 2022. Agora, mudar de partido depois de ser derrotado numa prévia é um passivo que ele vai ter de explicar, caso isso ocorra, né, durante a sua campanha presidencial. E ele precisa explicar por que ele vai sair, né? Ele vai sair em termos políticos, voltamos à questão político-ideológica. Ele vai sair porque perdeu, ou porque ele tem uma proposta para o Brasil que é fantástica. Aí eles vão falar em reformas. O Brasil tem uma doença chamada reformatite. Nós estamos falando em reforma desde os anos 1960. Na eleição de 1960, já estávamos, 60, hein, vencida pelo Jânio Quadros, já se falava em reforma. Só que na época agregava reforma de base, né? As reformas de base. Falou até concurso de Miss Brasil, que na época era importante, o Brasil parava no concurso de Miss Brasil, se perguntava às Miss se elas eram favoráveis ou contrárias às reformas, tal. Então, na época que as Miss liam O Pequeno Príncipe, depois passaram a ler Fernão Capelo Gaivota, depois Diário de uma. Mas liam, né? Hoje ninguém lê nada. E Pequeno Príncipe é uma obra importantíssima de um grande escritor francês que morreu tragicamente na Segunda Guerra Mundial. Bem, mas para voltarmos ao nosso assunto, você vai saber, vai sair por quê? Porque perdeu? Mas tem uma proposta diferente para o Brasil? Qual é a proposta? Então, a grande questão é que nós estamos num embate intenso de candidaturas, mas com uma pobreza de ideias, uma mediocridade raramente vista desde 1989. Porque em 1989, que foi uma eleição fantástica, inesquecível, o maior número de candidatos da história até hoje, mas tinha ideias. Você sabia muito bem o que pensava o Collor, o Lula, o Brizola, o Covas, o Ulisses Guimarães, né? O Roberto Freire, que foi candidato, Fernando Gabeira foi candidato. Foi uma eleição fantástica, mas você sabia o que cada um pensava. Agora, sinceramente, eu não sei o que eles pensam.